Olá, estamos aqui no podcast que vai fazer a diferença para a sua empresa, o Pod Negócios Cast. Seja muito bem-vindo, esse é o primeiro podcast do Pod Negócios e com certeza o primeiro de muitos, um podcast que vai trazer aí informações atualizadas para o seu negócio, para a sua empresa, para você que é empreendedor. E hoje nós estamos já iniciando com um tema sensacional. Hoje nós vamos falar dos principais aspectos do empreendedorismo junto às instituições financeiras. Olha só, vamos saber aí como vamos poder lidar da melhor maneira com os bancos e outras instituições financeiras. E para isso estamos aqui com um especialista no assunto. E especialista este que também vamos falar aí da história da empresa dele, que é um amigo meu, que tivemos empresa juntos desde muitos anos atrás, nos conhecemos há mais de 25 anos e desde lá estamos aí na luta do empreendedorismo, dos negócios, e o negócio dele tem muita história para contar e o meu também, que inclusive o nosso ramo mudou e hoje cada um de nós estamos ali em coisas diferentes do que fazíamos e vamos contar para vocês essas interessantes histórias em meio a todo ensinamento e aprendizados que teremos sobre as instituições financeiras. E para isso trouxe aqui este meu amigo, que ele é advogado especialista na área empresarial, ele é consultor empresarial e de quebra ainda é professor universitário na área jurídica. Está aqui à minha frente, Dr. Sandro Israel, seja muito bem-vindo. Ô Getúlio, eu que agradeço o convite, mas é engraçado você me chamar de doutor, né? Nos conhecemos há 25 anos, estávamos ali na lida, né, vendendo os nossos produtos, nós éramos concorrentes, né? Nós éramos concorrentes. Um tentando fazer a venda antes do outro, né, com os produtos muito semelhantes, né, nós trabalhávamos na área musical, né, ramo fonográfico. Mas antes do fonográfico já vinha com as fitas de VHS, passou eram os discos de vinil, passou para os CDs, passou para os depois DVDs, depois os Blu-ray. E aí o mercado veio a internet e o mercado físico deu aquela desaquecida. E essa é uma parte bacana para a gente poder, inclusive, contar para os empresários como é que nós passamos essa fase de um momento para o outro, uma fase tão difícil que é acabar um ramo e começar outro, né? Tem muita história para contar. Tem sim. Eu agradeço realmente a oportunidade. É muito bacana estar contigo aí, um amigo de 25 anos, e falar daquilo que a gente gosta. Né? Falar sobre a empresa, falar sobre o empresário. Você iniciou dizendo que seria muito melhor para a tua empresa, havia dicas aqui, isso. Não, nós vamos falar até para aquele que quer montar o seu negócio. Sensacional. É fácil? Opa. Como que é? Só tem louros? Só tem vitórias? Não, existe muito sofrimento. Hoje o empresário é um guerreiro. E para aquele que quer começar, que você está falando, é justamente o cara que pensa, não, eu não quero mais trabalhar demais, eu quero ser empresário. É ao contrário, né? O empresário trabalha mais que o funcionário. Muito mais. Não tem férias, então já quer ser empresário? Se prepara. E eu digo dos novos empresários porque é muito fácil saber onde se destaca aí, quando se destaca um funcionário, um técnico no seu segmento, um especialista na sua área, chega um momento que ele fala, olha, eu também vou buscar ali a minha melhora. Olha, não quero ter o que é do patrão, penso eu, né? Mas eu quero ter o meu. Eu quero melhorar a condição da minha família, eu quero melhorar a minha condição financeira, eu quero conquistar, né, aquilo que realmente sonho. E ele vem para a área empresarial. Só que quando ele vem para a empresarial, já iniciando o nosso podcast, já... Não, e aí o papo vai ser tão bom que você já está iniciando, daqui a pouco eu ainda vou apresentar o nosso parceiro que está aqui na mesa, mas pode continuar, Sandro. Mas quando a gente vai para a empresarial, nós temos que saber que quando abrimos a porta da empresa, não entram só clientes, entram todas as obrigações e as responsabilidades que o Estado lhe impõe. Tal como a responsabilidade trabalhista, responsabilidade fiscal, tributária, penal, entre outras obrigações, né? Consumirista, a responsabilidade da saúde pública, depende do ramo de atividade. Então temos que saber que quando abrimos as portas da empresa, trazemos junto, né, com todo aquele glamour, as responsabilidades. E é aí
o Getúlio, que eu acho que a gente pode, tanto para aquele que está empreendendo já e não passou por nenhum problema, ou aquele que pensa em empreender, trazer alguns exemplos nossos, do nosso tempo de empresário, propriamente dito, né? No começo do nosso negócio. O tamanho da luta, do sofrimento, né? Para que evite esse que está começando agora abarcar no negócio dele situações que nós passamos que ninguém nos explicou antes como evitar. Exato. Nós apanhamos por eles, né? Apanhamos muito. Por quem vai vir, se quiser aprender sem apanhar, é só ouvir o que nós vamos falar, né? Já evita de fazer. Não vou dizer, longe de mim a pretensão de ser hoje esse aprendizado, porque haverão vários podcasts, mas eu tenho certeza que esse podcast trará informações importantíssimas para aquele que iniciou, mas está com dificuldades, aquele que vai iniciar, né? Esses percalços, essas pegadinhas, né? Essas adversidades do mundo empresarial. Muito bem, sensacional. E nós vamos aprender, Sandro, nós, os telespectadores, né? Não só eles vão aprender com a gente falando, nós vamos trazer empresários de sucesso aqui, empresários com histórias também de resiliência, né? Casais que trabalharam juntos e cresceram juntos, exatamente, tanto tipo de história. Bem difícil, não? Exatamente, que aí vai inspirar as pessoas, empresas familiares, né? Empresas que abrem suas holdings, então, enfim, será muito ensinamento, muita dica, muito aprendizado. Que bacana. É isso aí. E aí também traremos especialistas em alguns assuntos que a empresa precisa, como por exemplo está aqui ao nosso lado um especialista, um consultor empresarial na área tributária. Quero dar aqui o nosso cumprimento ao Cornélio Teixeira Júnior. Seja muito bem-vindo, Teixeira. Eu que agradeço, viu, Getúlio, o convite seu e também do meu amigo, o Dr. Sandro, justamente para que a gente possa trazer esse foco importante que tem para os empresários do lado de lá, né? Agradeço muito vocês me trazerem nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que visita o empresário. Então a gente sente em campo quais são as necessidades que eles têm, para que possam reorganizar o seu plano de negócio, às vezes implementar um plano de negócio para que ele possa ser bem sucedido e continuar gerando a riqueza que o país tanto precisa. Muito obrigado pelo convite e poder participar com vocês aqui desse primeiro podcast. Muito bem, seja muito bem-vindo, Teixeira. Com certeza você vai nos auxiliar bem aí com seus comentários sobre a área tributária, sobre a questão de contabilidade das empresas. Doutor Sandro, igual você falou, né? Então, Sandrão, é o Sandro. E a gente chama até de... Pode falar como é que a gente brinca? De Sandrolino, porque ele me chama de Getulino também. Getulino, porque existe uma daqui para o Rio de Janeiro tem uma cidade, e eu vou muito para Angra dos Reis, na casa lá dos meus sogros, que chama Getulândia. Eu contei esses dias num podcast, sabia? Eu tenho um amigo que vai pro Rio de Janeiro e quando ele passa lá, ele fala, tô aqui na sua cidade, Getulândia. E aí eu comecei a chamar ele de Getulino. Mas é isso aí, Getúlio. A nossa amizade é muito mais do que... essa brincadeira é para falar isso, né? Que temos amizade. Muito bom. Mas no passado, quando você vendia na minha frente, que ele chegava antes do cliente, eu ficava bravo. Eu falava, poxa, eu desenvolvi o produto, Getúlio desenvolveu um produto semelhante e quando eu cochilei ele já tinha vendido. Getúlio? Não, interessante. E aí, olha, então a gente ouve muito falar nessa parte do marketing, tudo que o pessoal gosta de ouvir histórias, né? E é fato, é gostoso ouvir e ver histórias. E temos uma história interessante aqui, tanto a história de negócio do Sandro quanto a minha. E a sua muito curiosa também, que imagina, eu estou chamando de Dr. Sandro, advogado. E como assim, de empresário a advogado? E o detalhe, não é de empresário de qualquer ramo, de empresário do entretenimento, né? Entendeu? De músicas e tal. Então, ele parte toda uma parte divertida para uma parte muito séria, né? Porque advogado é coisa séria ali, os assuntos que trata, né? E eu queria ouvir do próprio Sandro. Sandro, vamos falar lá primeiro do passado, né? Do começo, depois você fala da transição, como é que foi. Bom. Mas conta um pouquinho aí da história da sua empresa, como é que você começou no nosso ramo lá. Ô Getúlio, eu comecei, vamos falar assim, há uns 15, 20 anos atrás, ou até um pouco mais, mas era na área editorial ainda, né? Editorial tinha duas atividades. Eu trabalhava com meu cunhado, que era da área editorial, mas eu tinha minha confecção também. Porque eu entendo que não pode deixar apenas uma cesta, não. Você tem que ter uma única galinha, não. Você tem que ter alguns negócios. Se um não der certo, você tem outro. E focar nos dois.
Eu tenho sempre 2 ramos de atividades, sempre tive. E do ramo editorial passei para o fonográfico. Foi quase uma... Eu fazia muita revista de música e comecei a pegar esse conhecimento e partir para a área musical, gravando cursos de música, etc. Então, dali, com os artistas, começamos a fazer vinil, CD, gravadora, distribuidora. Tive aí um selo meu distribuído pela Sony Music à época. Depois vieram os DVDs, entretenimento entre musicais, né? Os musicais que a gente adquiria fora das empresas internacionais e distribuíamos aqui. Enfim, foi isso. Mas só para dar uma ideia, por que o direito? Há 25 anos atrás, como eu disse, tinha uma confecção. Nessa confecção tinha um prestador de serviço, um pseudo-amigo. Pseudo-amigo é duro, hein? Mas era um fornecedor de mão de obra. Então a gente mandava o tecido, ele cortava, costurava e mandava a peça pronta para as lojas. E certa vez chegou os empresários sabem, chegou um título do banco para pagar, de R$75 mil à época. Eu estou falando de 25 anos atrás. R$75 mil. Não comprei nada, liguei para o amigo e falei, olha, deve ter algum equívoco, tem um título seu aqui. Ele falou, olha só, para ficar tranquilo que eu vou pagar, foi um equívoco aqui do financeiro, mas eu vou pagar o título. Não pagou, o título foi protestado. Depois do protesto veio a ação. E eu fiquei 25 anos, Getúlio, 25 não, vou falar, eu fiquei 20 anos me defendendo desta ação como advogados. Conheci alguns escritórios de advogados, não podia ter nada no meu próprio nome, tive que, né? Tudo que tinha era bloqueado, etc. Eu falei, vou estudar. Com certo tempo dessa ação, fui estudar direito. E com advogados me defendendo, sem nenhum resultado. Os advogados não davam resultado. E eu falei, tem alguma coisa errada, eu não comprei, eu não recebi, não é possível que a justiça não seja feita. Fui estudar direito, estudei na Universidade de São Marcos, que ficava na Vila Nazaré, hoje não existe mais, com ótimos professores. Só tive professores da melhor linhagem possível, do direito, do ramo do direito. E logo que eu comecei a faculdade, primeiro semestre de processo, direito processual civil, conversando com o meu professor, Alexandre Gomes, quero mandar um abraço para o professor Alexandre Gomes, meu amigo hoje, colegas de profissão, somos professores, né, de processo civil. Ele falou, a primeira coisa que eu vejo aqui, que os advogados já estão há 10 anos, estão vendo, é que existe aqui uma incompetência, e ainda dá tempo de você arguir por conta disso. Tem uma incompetência relativa aqui. Isso aqui tem que vir para o endereço da sua empresa. O fórum competente é o do devedor, né? Do local onde fica a empresa devedora, que tem a obrigação aqui de cumprimento da suposta obrigação. Já começou a mudar ali. Eu vi que realmente os advogados que antecederam essa informação não queriam, não estavam com interesse pleno em resolver no caso. Bom, enfim, acabei me formando, passando na prova da ordem, e eu mesmo fiz uma ação declaratória para extinguir aquele processo. Uau, você vai declaratória de inexigibilidade, sim, fui eu mesmo. Primeira instância não deu certo. Então eu fiz um recurso. Em segunda instância, eu consegui reverter a sentença, né, reformar a sentença, extinguindo aquela ação que me atordoava há 25 anos. Uau, sensacional. Em 2020. Deixa eu fazer um corte aqui, então, enquanto isso, na sua fala. Que história. Isso já dá aí um exemplo gigantesco para as pessoas, né? Gigantesco, sensacional, para quê? Olha que motivo, né? Ele hoje é advogado por conta de que ele quis resolver um problema
dele Resolvi, mesmo, né? Então, exato, você quis na época, né? Você quis falar, eu quero resolver esse problema e os advogados não estão resolvendo, então eu mesmo vou estudar para isso. Então, assim, isso aí, uma pergunta dentro da sua fala aí. Você quis estudar porque você achou que os advogados não tinham competência, então eu vou ser alguém de competência nesse ramo, ou você quis estudar para resolver o seu caso mesmo? Essa era a intenção? Na verdade, Getúlio, eu entendi. Eu não comprei, eu não recebi, eu não encomendei, eu estava sendo processado. Getúlio, para você ter uma ideia, a dinheiro de hoje, se pensar hoje, essa ação seria uns 3 milhões de reais. Valia a pena. 75 mil reais em 1900. Iniciou, salvo engano, essa ação em 1995. Eu estudei justamente para resolver isso aí. Eu não consegui entender a injustiça. Então eu fui buscar conhecimento. E realmente, estudando com foco em aprender, não apenas em ter o título de bacharel, mas em aprender. Coisas que os outros advogados tinham título e não resolveram, né, os anteriores. Ô Getúlio, eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte: nós temos 2 tipos de advogados: o que querem resolver o problema do cliente e os que não querem resolver o problema do cliente. Aqueles que querem resolver o problema do cliente, nem todos têm o sucesso financeiro rápido. Só vai vir o sucesso financeiro pelas indicações que receberão. E aqueles que não querem resolver é o que, sabe, a manutenção do cliente. Vai gerando financeiro. Não estou dizendo que é a minoria. A maioria é um bom profissional. E nós temos bons... como em todo negócio tem a banda podre. Todo negócio. Até daí dentro de igreja tem as pessoas boas e pessoas que não são boas. A maioria dos advogados são bons profissionais. Eles querem resolver o problema do cliente. Mas existe sim, aquele que não pensa muito no cliente. Eu não vou... Se você me permite, Sandro, essa sensibilidade que você adquiriu na ocasião como empresário, precisando de uma orientação técnica efetiva, que você realmente pudesse ter confiança, e que levou a todo esse histórico seu, eu como consultor de empresa, que visito os empresários para sentir essa necessidade deles, a gente percebe que ainda é uma realidade. Né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com profissionais, o Sandro eu conheço já há alguns anos, e eu percebi essa sensibilidade dele. É um empreendedor, é uma pessoa de negócio como qualquer outro, mas uma coisa que eu percebo nas reuniões, e até na nossa reunião em particular, nas reuniões que a gente tem, ele tocando de pontos sensíveis que afeta também emocionalmente o empresário. Sim. E é isso que me dá assim, uma segurança também, dentre outros profissionais também, estar trabalhando com ele. Porque a pessoa, quando ela passa por uma situação pontual, como o Sandro passou, e que resultou aí em toda a competência que ele 25 anos de sofrimento. Hoje, aí quase a minha idade, né? Acrescenta mais 5. Aliás, apenas uma observaçãozinha. Vocês falaram de vinil, vocês falaram de CD. Eu vi tudo isso aí por YouTube, viu? Eu estava realmente curioso e tá perto de quem viveu essa fase aí. Desculpa a brincadeira aí. Já vou contar um pouquinho desse ramo aí também. Foi interessante, mas pode concluir. Mas assim, voltando para a visão do empresário. Então, o que o empresário ele percebe quando nós que visitamos a empresa para poder propor o que aconteceu no histórico dele e um diagnóstico que você tem que implementar. Quando você traz um profissional que ele é técnico, ele vai saber separar as coisas, mas ele também vai se ver na cadeira do empreendedor. Ah, sim. O empreendedor ele se sente muito mais seguro nesse sentido. E a probabilidade dele realinhar qualquer situação, realmente ela é muito grande. Posso dizer que das pessoas que eu indiquei, das pessoas como profissional, nenhum precisou fazer direito, viu, Sandro? Que bom. Nenhum. E nenhum está estudando perfeito. direito Essa também. Foi boa, né? Não precisou para consertar mas eu vejo, profissional do advogado. Eu vejo que ainda existe. Eu quero só reafirmar aqui. A maioria dos colegas, a maioria dos profissionais do direito, que eu conheço, que eu tenho amizade, são bons profissionais. E aqueles que me cercam hoje, ou que têm algum tipo de parceria, eu posso afirmar que são pessoas que têm essa sensibilidade. Porque se o advogado não tiver nenhum tipo de interagir com a dor do cliente, fica difícil. Eu não quero... O advogado não tem que trazer para ele essa dor, mas ele tem que entender a dor do cliente. Perfeito. Ele tem que saber a dimensão do sofrimento e o advogado tem que atenuar. Eu costumo dizer,
outro dia eu ouvi um podcast e dizia assim, olha, a profissão mais importante que eu vejo hoje é a medicina, é o médico, porque cuida da vida do paciente. Eu concordo que o médico é importantíssimo. Naquela situação pontual, né? Pontual. Mas eu digo que o advogado é tão importante quanto o médico. Ele também cuida da vida do seu cliente. Porque você imagina assim, o cliente contratar o advogado, o empresário contratar um profissional do direito e deixou aos cuidados dele o que ele conquistou a vida inteira. Talvez o imóvel que ele mora. E não ter uma atenção. É a vida dele. A empresa que ele construiu. É a vida dele. E uma informação equivocada, um parecer equivocado, pode levar ele a perder o que ele conquistou na vida. Tem empresários que não suportam. Sim, já ouvi casos de empresário que não suportam. Com certeza. Eles acabam ceifando a própria vida. Sim. Então, penso eu o seguinte, o advogado, ele é tão importante para o empresário, para o cliente, quanto o médico é para o paciente. Não, claro, com as devidas proporções, gente, mas não podemos entender que o advogado é só um profissional liberal, não. Muito bem. O profissional, ele tem uma importância. Por isso que eu digo para os meus clientes, olha só, você não precisa ter um advogado a tiracola. Você não precisa ficar com qualquer problema, você ligar para o advogado. Mas você tem que ter uma assessoria para te dar base para você evitar os problemas. Sim. O advogado tem que evitar o litígio, evitar o problema. Quando o advogado tem essa visão, olha, eu preciso orientá-lo, e o cliente também, eu quero orientação para não ir buscar o judiciário. Eu não quero buscar o judiciário, porque o judiciário, para quem já sofreu uma ação, seja em qualquer polo, passivo ou ativo, né? O ativo da ação, ele propondo a ação ou recebendo, né, como réu uma ação. Não é bacana. Você não tem um Natal bom, porque você lembra disso. Né? Para quem já foi processado, sabe. Mesmo fica incomodando, né? Incomoda. Aquilo é uma coisa ruim. E outro detalhe, nós viemos aqui falar de negócio, estamos falando do direito, mas eu já vou passar por ramo. Isso é importante para o empresário, para quem está assistindo, né, para os empreendedores, porque inclusive você está falando do porquê que você se tornou advogado por causa de uma ação financeira, né? O podcast hoje é de financeiro e foi de um negócio financeiro lá atrás. Uma execução que me levou a estudar. Exatamente. E o detalhe é que essa execução era de um boleto, coisas de banco, que é o assunto de hoje. E só concluir, o Getúlio, que a principal, e isso eu falo sim, o bom advogado não busca o litígio. É claro que eles trazem no contrato o litígio, que é uma forma de segurar o cliente, mas o bom advogado, muitas vezes até perde o cliente ou recebe menos, é evitar o litígio. É a orientação para que ele não tenha o litígio. Porque o advogado que fica como um pitbull, assim, ó. Não, o cliente acha que o advogado dele é o pitbull. Qualquer coisa vai processar, qualquer coisa vai buscar a jurisdição. Esse cliente tem que ser tratado. E se você me permite... Eu tenho uma frase para isso, antes da sua fala, que para pegar o momento, eu não sei se eu aprendi essa frase com algum advogado, mas a frase para que você falou é: melhor é um bom acordo do que uma boa briga. Melhor é um mau acordo do que uma boa briga. Até um mau acordo, então, mas é um bom acordo. Você faz um acordo bom com a pessoa, beleza. O que eu posso... E se for um mau acordo, então quer dizer, boa briga não vale a pena mesmo, né? Só concluir até aqui. Melhor um mau acordo do que uma boa briga. Para não perder a minha linha de raciocínio. Manda. Eu tenho clientes comigo hoje, vou mandar um abraço para alguns deles, de 15 anos, como clientes. Eu tenho um contrato com ele que chama contrato mensal de 15 anos. Robson, Grazielli, Samuel, Robson Grazielli, lá de Guarulhos, Samuel de Cotia, alguns clientes, são vários. Eduardo Macedo, professor Fábio. Eu tenho alguns clientes com algumas empresas lá, que primeiro a gente resolveu as questões litigiosas. Vamos resolver esses litígios. Vamos tirar da frente o problema. Isso vai acabar com a tua saúde. Foca no que você sabe de melhor, que é fazer negócios. Trabalhar, fazer negócio, ganhar dinheiro. Né? E eu cuido dos seus problemas. Acabou os problemas, não vamos arrumar mais problemas.
Certíssimo. Então a orientação é para se evitar o litígio, que é a principal. Você sabia que o advogado tem que primeiro tentar um acordo antes de propor para o cliente? Olha, vamos tentar ver se conseguimos chegar aqui num acordo com a outra parte. Ele tem que algumas soluções de conflito antes de buscar o judiciário é uma obrigação do advogado? Perfeito. Por isso que manda aquela notificação extrajudicial, Sim, né? Para o cara já ficar alerta. Quer fazer um acordo? Como é que é? Tem que procurar a gente e tal. Eu digo assim, essa notificação extrajudicial você já provoca o outro. Eu prefiro assim, uma ligação. Conversa com o seu amigo, lá, conversa com o seu cliente que não pagou. Será que ele não está passando por uma dificuldade? Ele não paga porque não quer ou não paga porque não pode? Vamos tentar uma composição? Em vez de você ser com essa resistência sua, porque você entende que você está sendo injustiçado, vamos ouvir outra parte? Vamos saber se não existe uma solução, porque o judiciário serão anos de briga ali. Dependendo, se o outro também tiver também um outro pitbull do lado de lá também, a briga é grande. A briga é grande. Então, quem sabe uma solução de conflito prevista na lei, uma que te resguarde também, né? Para que você não vai perder o seu direito do crédito. Por isso que tem que ter assessoria. Ô Getúlio, só posso concluir antes da gente mudar de assunto aqui? Tá interessante o assunto. Alguns empresários, pequenos e médios empresários, que é onde eu atuo, né? Porque a maioria das empresas minhas, salvo um outro cliente, que são empresas com mais de 500 funcionários, as empresas que eu trabalho têm em média de 50 a 60 funcionários. Vai de 10 a 60 funcionários. Eles são temerosos em contratar um advogado com um contrato de partido, que é aquele contrato mensal. Eles acham assim, deve ser uma fortuna, eu não consigo. Trate seu advogado, trate-se advogado mensalista como um funcionário. Pega um funcionário, quanto eu pago por esse funcionário aqui? Eu gasto R$2.000, R$3.000. Só que quando eu vou pagar todos os direitos que ele tem, né, as obrigações, ele vai me custar o dobro. É o que custa um advogado, é ser um funcionário. As pessoas pensam que são valores assim, fora do comum, que não vai conseguir. E essa assessoria, Getúlio, uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil, o contador também tem que estar na mesma proporção. Evitar problemas, evitar autuações do fisco, evitar fiscalizações. E como é que nós conseguimos isso? Com bons profissionais, tais como o contador, o advogado. Porque, vamos falar a verdade, quem que é um empresário hoje? É o cara que conhece muito do ramo, é o bom de negócio, é o que tem um comercial bom, mas ele não sabe, com todo respeito, os pormenores da vida empresarial. Quando ele abre a porta, ele está assim, eu sei comprar e sei vender, mas e os detalhes, e as peculiaridades do negócio? Exatamente. Fiscal, contábil, trabalhista. Para isso, porque não existe uma faculdade de empresário. Contratar profissionais. Né? Eu acho que ainda não existe uma faculdade para ser empresário aqui. Ser empresário não, tem de administração de empresas que né? não tem, não é a mesma coisa. Que não é a mesma coisa. Não, porque o Brasil, a gente fala assim, o Brasil não é para amadores. Não, vamos pensar? Exatamente, a Maria. Vamos concordar que não é para amadores? Não. Então, por que eu digo que o empresário tem que ter essa assessoria próxima, bem próximo, contábil e jurídico? Porque o empresário hoje, se não tiver essa assessoria, ele é uma presa fácil do próprio sistema, que eu digo o seguinte, existem os bons e maus profissionais, existem os bons e maus empresários. Tem aquele empresário que fica só olhando onde tem uma fragilidade para adquirir a mercadoria, talvez, e não cumprir com a obrigação do adimplemento, do pagamento, né? Ou algumas situações que um contrato mal elaborado pode trazer um prejuízo a médio e longo prazo, a curto prazo também, dependendo, se não tiver uma assessoria bacana. Se não fizer um planejamento tributário adequado para a empresa, pode vir sofrer com o pagamento de tributos, além do que necessariamente seria. Né? Eu não sei se eu estou certo. Sim. Um planejamento tributário, quando começa, olha, sua empresa está por esse regime, esse é o adequado, ou aquele, né, Teixeira? Sim. E, inclusive, Sandro, a experiência em campo, não só minha, mas de outros consultores e de outros colegas também de outras áreas, área de gestão financeira, área da qualidade, todos chegam a
a um fator comum, né? É a questão de nós mudarmos o pensamento do empreendedor, que ele tem que trabalhar a prevenção, porque ela acaba coincidindo em prejuízo financeiro. Então tem tudo a ver aqui. Por exemplo, o Sandro falou muito de se trabalhar o preventivo. Muitas vezes, quando se fala do advogado em si, veja que ele citou 2, 3 exemplos. O indivíduo foi lá, bateu o carro, vou falar com o meu advogado. Ele liga. Por quê? Ele só vai realmente buscar ou falar com o seu advogado, na maioria das vezes, quando aconteceu lá, chegou lá uma citação para ele, que ele vai precisar se defender. Mas a ideia é trabalhar no preventivo. Evitar o problema. É evitar o problema. É evitar o problema. E isso, de fato, traz uma verdadeira economia para a empresa e ajuda o empreendedor também. Porque o brasileiro, ele é negociador nato, ele é um empreendedor nato, ele sabe montar negócios, sabe recomeçar e assim por diante. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que se munir de pessoas e de profissionais que dê esse respaldo preventivo para ele, em todas as áreas. Né? Por exemplo, se ele não tratar bem a questão tributária, o custo que ele fez, quer seja ele do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, pode resultar, se ele, por exemplo, entrar numa linha de muitos parcelamentos ou coisa assim, todo aquele ganho, aquela projeção que ele fez lá atrás, que o imposto lhe custaria tanto por cento, já não tem mais aquele impacto, ele continua com aquilo na cabeça. Esse passivo vai acabar atrapalhando lá na frente. Sim, a parte financeira dele, né? Isso vai fazer com que ele perca viabilidade de caixa. Então, quando você trabalha no preventivo, se munido de profissionais da área jurídica, da área contábil, né? Da área de gestão, de produção, você trazer pessoas competentes que vão ser braços seus, que vai resultar em você trabalhar no mínimo custo financeiro necessário. Porque tem muita gente que fala assim, eu estou endividado com o banco, porque banco é isso, o banco não tem coração. Eles têm o meio de negócio deles, todo mundo sabe. Mas vamos lá. Já vamos entrar. Já vai entrar nele. Nesse assunto, não. Já Sandro, vai. Mas você pode continuar. Então. Porque a fomentação do capital, ela é necessária. É muito. Ela é necessária. Muito. E quem é que tem esse capital em mãos? É o banco. A questão é você ser organizado. Salvo raríssimas exceções que o próprio empreendedor já vem com capital próprio. Sim. Né? Raríssimas. Raríssima. É por isso que nós estamos falando aqui daquilo que atende necessariamente a maioria. Então, quando você tem planejado, quando esse capital de terceiro ele vai entrar, qual o objetivo que ele vai cumprir e os prazos que você vai repassar ele, por assim dizer, para a instituição financeira, e ela vive dos juros, ela não vive necessariamente da produção. Mas se você faz realmente essa engenharia, você vai ter um custo financeiro realmente bem menor e vai ter aquilo que é importante, que é a fomentação do capital. Perfeito. E aí nós vamos entrar nesse assunto agora, mas já ali, até para o pequeno empresário, para o cara que quer começar, para o que não entende nada, vamos entrar inclusive nas dores, né? E dar exemplos. Pô, e se o cara fez isso, se o cara fez aquilo? Que aí ainda temos aí tempo para fazer o tema desse podcast, que é esse. Antes disso, gostaria até que o Sandro entrasse, se lembra de alguma coisa, ou aliás, depois que eu comentar como é que foi a minha trajetória ali, rapidamente, na parte do nosso ramo, que eu quero dar exemplo para o empreendedor aí da parte de resiliência. E é claro que nesse meio de caminho tem os altos e baixos, né? E esses altos e baixos é onde complica a parte financeira, né? Aí nos baixos você se complica financeiramente e aí tem que sim entrar em banco, pegar dinheiro com factory, é muito complicado, né? Mas o conselho que eu dou aqui, inclusive para dar o exemplo de empresa que eu vou falar aqui, uma trajetória de 30 anos em 3 minutos. Para dar o exemplo de que o empresário ele tem que ter resiliência, tem que ser resiliente e tem que estudar muito, é claro, inclusive a área financeira para poder continuar, né? Só que a gente aprendeu isso a duras penas, né, Sandro? Aprendeu apanhando. Hoje a gente tem vários cursos, aprendemos com o próprio negócio, aprendemos hoje com o network, com amigos de negócios e sim, hoje tocamos com tranquilidade a empresa, mas e lá para trás? E com tudo que veio? Aí quando fala que o Brasil não é para amadores, na verdade, imagine o que eu passei, por exemplo, vamos falar do nosso ramo, igual o Sandro falou, viemos desde o vinil, né? Então, eu era lá da época do vinil, fita cassete, tudo mais. Cassete, esqueci da cassete. 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 Vi no YouTube. Vendi muita cassete, Getúlio. Eu vi no YouTube também, viu? Aí comprava comprava as BASF, né? Eu comprava muita fita BASF, inclusive, para fazer os VHS, né?
Exatamente, da grande, né? Aí, olha só. Eu acho que eu vendi para você VHS. Você não tinha VHS, eu que te vendia. Lá atrás, né? Lá atrás. Aí teve lojas também, lojas que tinha vinil, VHS, cassete, com mais. Aí depois veio o CD. Da transição do CD para o vinil, o estoque de vinil ficou obsoleto. Porque hoje em dia o pessoal está valorizando o vinil, está voltando, mas é um negócio assim para colecionador, né? E tal. Mas o vinil realmente caiu também, morreu também. E quando o vinil morreu, você imagine que a gente também teve que começar a se mexer, né? Migrar. Realinhar, né? O estoque foi desvalorizado, quem tinha estoque, né? E aí entrou o CD. Ok, já é ali um motivo para a empresa ter que se mexer, trabalhar com o caixa baixo, porque perdeu dinheiro. Ok, passamos para o CD. Aí vindo com o CD, trabalhamos muito tempo com o CD, aí eu já estava ali na vanguarda, já de olho no que viria, né? Então passando por DVD. Foi onde a gente começou a trabalhar mais forte ali, eu e o Sandro mais como parceiro, né? Eu distribuí algumas coisas do Sandro também e tudo mais. E aí era a época do DVD. Onde eu quero entrar, justamente o que pegou eu e o Sandro também de surpresa, e nesse momento eu estava reinventar. Nesse momento eu estava ali com mais ou menos umas 250 mil peças de DVDs em estoque. Aí você imagina que 250 mil peças, vão pôr bem ali média, baratinho, a R$10 um pelo outro. Você tem ali 2 milhões e meio, é isso, né? 2 milhões e meio em estoque ali. Que de um momento para o outro, poucos meses, um mês para o outro, Getúlio, virou 250 mil. Não, virou nada. Quer dizer, 10% não, Getúlio, do que valia. Virou nada. Quase nada. Eu devo ter ainda lá mais do que isso, que você morreu com ele no colo e não vira nada. E não tem onde vender. Nem de presente querem. Eu ofereço, vamos lá buscar, não querem. Aí você imagina, hoje você tem 2 milhões e meio de estoque, amanhã não tem quase nada. E aí, de valor, né? Porque desvalorizou. Isso tudo rebenta como empresa. Sim, tem que ser resiliente, tem que mudar. E o problema não é só que desvalorizou. Aquilo é o que a gente tinha para vender. É o que conhecia. É o nosso capital e é o que a gente conhecia. E aí, é praticamente começar do zero de novo. Reinventar. Se reinventar. Né? Neste momento, para você ter uma ideia, nem sempre a gente se reinventa e se acerta de primeira. Eu coloquei, o que o Dr. Sandro chama, ele não colocou até hoje, mas vai colocar também, as músicas nas plataformas. Então as plataformas digitais, elas também pagam, só que muito menos do que a gente ganhava, né? Infinitamente menos. Então aí eu tive que entrar no ramo, aliás, eu entrei depois, no marketing digital que eu vou contar. Antes disso, montamos uma parceria com o Dr. Sandro, colocamos um dinheiro numa área de brinquedos que nem eu nem ele conhecia. Olha. Essa eu contei aqui, mas eu não contei. E você estava comigo nessa. Não foi só sucesso não, nós quebramos bem a cara. E aí nessa do brinquedo, por exemplo, colocamos dinheiro, investimos alto, mexemos com o negócio da como é que é o nome daquela... o certificado igual para remédio tem a Anvisa. Imetro. Tiramos Imetro de brinquedos, fizemos um monte de coisa, aprendemos para valer o negócio, fizemos brinquedos próprios nossos, coisa de gente grande. E aí tivemos mais de 15 brinquedos no catálogo e o negócio não foi para frente. Sabe por quê? Faltou justamente o conhecimento. Nós não éramos do ramo, exatamente. Não éramos. E aí, com todo por sorte, ainda só para concluir, por sorte não. Por nós sermos exatamente exímios negociantes, a gente não perdeu dinheiro, mas empatou. Sem empatar e trabalhar um ano de graça é fogo. Um ano que a gente... Na verdade, perdemos sim, ou ganhamos a experiência. Perdemos tempo e ganhamos experiência. Por isso que hoje eu entendo que temos certa autoridade para falar para estes que começaram há pouco tempo o seu negócio. Não estou dizendo que se é de compra e venda, se é de serviço, nós temos certa autoridade, porque por quantos anos? Eu cheguei a ter, enquanto tinha a gravadora, cheguei a ter 3 supermercados. Olha, eu também. Você lembra do meu supermercado? Eu lembro vagamente. Cheguei a ter 3 supermercados com açougue, padaria e tal. Fechei. Também não foi. Não era meu ramo. Mas, Getúlio, mas você fala, então que exemplo você vai dar aqui? Não seja curioso, né? Não seja curioso. Não seja. Aí não deu certo o brinquedo, e aí que tá a resiliência, que é o exemplo que eu quero dar, de resiliência mesmo. Tantas mudanças, e brasileiro não é para amador. Viver no Brasil, comerciante no Brasil não pode ser amador, o empreendedor. E o que eu fiz então? Aí... peraí, minhas músicas estão no digital, eu conheço, esse é o ramo que eu conheço, eu sou do meio de produção de vídeos e tal, então sempre foi o nosso negócio.
produção de músicas, então eu tenho que continuar no que a gente conhece, que alguém está falando aqui. E o que está andando para valer e que tem a ver com o meu ramo? Aí então era o negócio das plataformas, digital, futuro é digital, marketing digital. E eu comecei numa hora que ao mesmo tempo que estava todo mundo se arrebentando, é onde eles precisavam. Então as empresas estavam precisando aparecer na internet, porque era o único formato de vender e tudo mais. Aí eu abri a empresa de marketing digital e aí arrebentou, e deu certo. Aí, e isso com pouco investimento, né? Porque tinha que ter conhecimento de mão de obra, e aí eu contratei pessoas que sabiam fazer designer, sabiam fazer vídeos, e a gente entende do assunto, e aí começou a andar, né, de novo e tal. E aí acoplava o valor que eu tinha nas plataformas, com mais valor do marketing digital, já melhorou. Mas, como empresário, segue aqui mais um exemplo, você sempre tem que melhorar, porque você parado, você está voltando para trás. Entendi. E aí eu falei assim, não, então para o marketing digital eu preciso algo que vá também dar mais visibilidade aos meus clientes e também algo que vai me aumentar o meu faturamento. Onde eu tive ideia, eu já tinha um podcast no outro estúdio, aí eu tive ideia de ter o podcast, um estúdio de podcast, mas não para fazer só o meu, né? Também para fazer podcast de terceiros. E prestar aí, um serviço. né? Então, hoje a gente presta serviço para mais de 23 empresas aqui, tem mais de 20 podcasts aqui, né? Incluindo o Pod Negócios Cast, que hoje o assunto sucesso, é financeiro. E eu tenho perguntas aqui, Sandro. Só faz o comentário final dessa nossa saga aí na empresa, nas empresas aí. E por fim, você também com essa resiliência toda, aí com esse problema que você teve lá nos negócios, você passou de empreendedor do entretenimento a advogado. Hoje eu sou muito feliz por ser um operador do direito. E mais feliz ainda, isso eu não posso negar, depois que eu me dediquei ao meio acadêmico, poder formar as pessoas, né? Eu hoje, assim, poder passar conhecimento. E eu só ensino, viu, Getúlio, aquilo que eu pratico efetivamente, tá? O que eu não pratico, eu não passo. Não adianta você ficar da teoria, eu passo aquilo que eu pratico, tá? E tenho a humildade de, quando também não sei, perguntar para quem conhece. Porque eu também não posso passar uma informação equivocada porque eu não conheço. Mas enfim, eu acho que eu sou empreendedor também nessa área. Não, né? e você também ainda está no nosso ramo, eu né? não sou. Explica aí para o pessoal saber. Você ainda tem a distribuidora eu tenho uma de DVDs e revistas? Não, DVD não mais. Né? Não, então mas tem DVD lá, hein? Tem DVD lá. Pelo menos uns 300 mil DVD lá. Tá vendo? Se souber alguém que quer, você me avisa. Alguém quer DVD aí? Getúlio, e aí eu tenho lá a editora, né, que ainda trabalho bem a editora, e faço as importações, né, dos livros, das revistas, eu trago tudo da China, né, a maioria, né, ou parte também faço aqui. Então nós temos lá ainda atividades empresariais fortes, e o próprio escritório, né, eu tenho lá alguns advogados, né, a gente acaba empregando pessoas. Tem um escritório de advocacia. Sim, o escritório tem muitos profissionais, tanto funcionários, né, efetivos do escritório, quanto parceiros que dependem daquilo. Muitas famílias ainda dependem do nosso trabalho. A importância, né, de um negócio, né? Muitas famílias. Sensacional. Então essa trajetória, tanto minha quanto do doutor Sandro, de negócios, e olha só, quanto o ensinamento dá para tirar daí, né? A questão da resiliência, da nossa resiliência em continuar, né? A questão de você aprender mais, né? Ele aprendeu lá com uma dor, ele falou, não, vou resolver isso aqui, e hoje é um advogado por conta disso, né? No meu caso, nosso também, né? De tentar aí um negócio que não era a nossa expertise, então fica esse conselho, tomar muito cuidado com isso, né? Então, porque tem uma quantidade de horas, eu não lembro, depois eu posso até falar aqui, que é o ideal de conhecimento de um negócio, tanto de estudar quanto praticar ele, para que você fala, não, eu domino esse negócio e esse eu vou embora, né? Mas eu tenho uma resposta para o nosso erro. Uhum. Nosso negócio acabou de um dia para o outro. Nós nos vimos sem recursos financeiros e tínhamos um pequeno capital ainda, que tinha sobrado. E nós apostamos numa área que acreditamos. Vamos falar a verdade? Nós vimos terceiros, e você vai lembrar, vimos terceiros se dando bem com aquele ramo. É isso, então a gente acreditou. Na verdade, foi até um representante de uma outra empresa que nos trouxe a informação, você lembra? Lembro. Por isso que nós apostamos tamanho capital.
né? Exato, fomos com tudo, fomos para cima. Né? E se vocês permitem aqui, ó, observação, como nós tratamos essa questão de trabalhar preventivamente a área jurídica, você criar toda uma forma de análise de contratos, né? Enfim, tem toda uma situação aí que você pode trabalhar na parte preventiva. Então, verificando assim, no caso de vocês, né, como consultor de empresa, quando a gente quer trazer um produto novo, agregar um produto novo, vamos mudar de um segmento, assim como nós buscaríamos a ajuda de um advogado que vai analisar o contrato, não é bom a gente trazer uma pessoa tecnicamente, uma consultoria que vai avaliar isso daí, inclusive verificar a nossa capacidade e disponibilidade de tempo para poder empreender aquele negócio. Hoje eu faria isso. Então a curiosidade, muitas vezes, não se precaver buscando um profissional relativo àquela decisão séria que você vai trazer. Talvez você vai comprometer trazer um novo produto para a sua linha de produção, vai ter impactos que você não está acostumado, além de necessariamente também não conhecer bem do ramo, né? É um novo produto, é diferente, né? Dentro da empresa, né? Ok, ali tá fácil e tranquilo, eu vejo assim. Mas você mudar o ramo totalmente, eu já dei conselhos aqui num outro podcast chamado Empreendedores à Liga. Como o Sandro mesmo falou, temos competência para isso, né? Então, hoje a gente tem lugar de fala. Né? Então, no meu lugar de fala, nesta questão de se você entrar para um novo negócio, fica o meu conselho. Conselho, se fosse também a melhor coisa do mundo, ele seria pago, né? Seria vendido. Mas então a pessoa cata se quiser. Mas fica aqui a minha opinião e meu conselho que o ideal para você entrar num ramo seja aquele que você realmente tem a habilidade nele. Né? Você, por exemplo, geralmente, o que o cara vai. Por que o cara vai abrir um ramo? Quem pode abrir um ramo de estúdio, por exemplo, também? O meu técnico, que trabalha aqui há 15 anos, por exemplo, está comigo, aprendeu tudo, sabe tudo. Que ramo que ele tem que ir? Ele vai para advogado? Vai para ser técnico, vai abrir o estúdio dele. Sim. Agora, casos raros, igual do Sandro, que foi um caso exemplar até, de aprender ali por uma dor, né, e passou para esse ramo da advocacia e deu certo. Então você tem dois exemplos, o que deu errado e o que deu certo, porque você não era do ramo do direito, né? Então deu certo no caso dele. Mas em caso de negócio, de comércio, tá? Principalmente do comércio, eu tô falando por quê? No comércio tem muito daquele negócio, o Sandro sabe disso. No comércio, você, por exemplo, enquanto um cara estranho, um cara diferente, Sandro, vem pra gente e fala, quanto que é o DVD? É R$15, certo? Um cliente diferente, estranho. Aí esse mesmo cliente pede desconto, paga à vista e tudo mais. Quanto você faz para mim? Faço 12. Agora chega o Getúlio lá e fala, Sandrão, vamos fechar aqueles negócios lá? 7 para você. Quero pagar 5. No mesmo DVD de 15. Então nós somos do ramo. Sim. E é assim que funciona em todos os ramos. Nós conhecíamos do ramo, sim. Em todos os ramos funciona assim. O cara do brinquedo a gente entrou do mesmo jeito. A gente perdemos. pagou 15 no que os outros pagavam 6. E vendemos pelo custo. Exato. E era verdade, tanto é que tinha lugar que a gente ia vender, que os caras estavam vendendo ao preço que a gente pagou. Getúlio. Então, um ramo que você não conhece, é difícil por isso. Não dá para entrar, principalmente nos negócios, né? Mas, para não perder o foco que temos aí, estourado aí no máximo 25 minutos, 30 de podcast ainda, né? Se fosse uma hora cravada, teríamos só 20 minutos. Mas nós vamos passar só um pouquinho, e para entrar realmente no assunto principal, eu gostaria, então, já que falamos da empresa, falamos de tudo, eu tenho uma pergunta aqui, doutor Sandro, você que é especialista aí, principalmente nesse assunto também, na parte de direito, vou abrir aqui para você fazer todos os comentários, mas da parte financeira, que é uma luta grande, justamente o que eu falei, quando a gente está já em queda, né, nessas quedas todas, tem que recorrer a banco, a factoring, tem pessoas que recorrem até a agiota, mas qual é o ideal, qual é o certo, né? Primeiro passo, corretamente, seria o banco, né? Mas muitas pessoas têm reclamações de bancos ou preocupações com bancos, então hoje nós vamos desmistificar isso aqui com um especialista no assunto, ok? Então vai a pergunta para abrir esse assunto aqui. Então o momento top agora do nosso podcast, que é o momento do nosso título de hoje, né? Doutor Sandro, quais são os principais desafios, né? Eu tô com a pergunta formada aqui, mas vou perguntar do meu jeito aqui, né? Que o empreendedor, o pequeno e o grande também, eu quero que você venha no geral aí, porque muitos têm medo de pegar o dinheiro com o banco, muitos pegam o dinheiro com o banco e se complicam. Muitos empreendedores estão neste momento com empréstimos e ele não sabe se ele
tira o dinheiro de um lugar para pagar, ele não sabe se ele aceita o refinanciamento que o banco ofereceu para ele. Então, doutor, já desde o beabá, como é que eu lido com o banco? Eu tenho que ter medo mesmo? Não tenho que ter medo do banco? O que o banco é para uma empresa? Ele é o amigo ou ele é o vilão? Getúlio, eu vou tratar o assunto com uma linguagem bem simples, tá? Por favor, é onde se eu tratar com linguagem muito técnica, que o direito, de certa forma, nos ensina, talvez não entendam, não que não conheçam, mas alguns talvez não entendam o linguajar. Então eu vou falar de forma simplista. Sensacional. Para que todo mundo consiga entender a questão de buscar recurso numa instituição financeira. Primeiro, Getúlio, que eu queria dizer que o grande problema... Vou falar como advogado e como empresário, porque eu também sofri isso. Eu também sofri tive problema financeiro, como nós tivemos, quando acabou o nosso ramo principal e tive que recorrer à instituição financeira. Perfeito. Então eu vou falar como empresário e como advogado. E tem que ser assim para que a gente possa passar a informação correta para a pessoa que está nos assistindo. Ô Getúlio, a primeira consideração é que, infelizmente, não vou falar todos, mas boa parte, talvez maioria, mas existe exceções sim, que o empresário confunde o que é seu com o que é do banco, com o que é da empresa e com o que é do fornecedor. Olha aí um detalhe. Ele confunde. Isso é sempre no início. Aquele que não passa do especialista, como você disse, o seu funcionário, não estou dizendo que ocorreria com ele, mas ele passa do especialista de estúdio para um dono de estúdio, conseguiu um recurso, teve suas economias, montou seu estúdio, começou a faturar, e esse dinheiro entrando, a boa parte dos novos empresários, que é um grande técnico no seu segmento, um conhecedor da sua área, que procura o empreendedorismo como nova fonte de renda, confunde o que é do fornecedor, o que é da empresa, o que é do fisco, o que é seu lucro e o que é do banco quando ele precisa de banco. Esse é o grande problema. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Eu vejo algumas pessoas, montou uma empresa, daqui a 3 meses você já vê ele com carro zero. Ai. E o carro. Aí eu passo e pergunto. E o carro. Aí eu passo e pergunto, e aí fulano, tudo bem? E aí esse carro? Peguei um crédito no banco lá, parcelou. Eu tô faturando, tá fácil de pagar, beleza. Esse mesmo fulano eu passo lá tô passando ali no Guarujá, isso é um exemplo real, tá? Que eu tô dando, real. Opa. Tô passando no Guarujá, tenho um pequeno apartamentinho ali, vejo ele na praia. Tudo bem, fulano, tudo bem. E aí? Eu comprei um apartamento e o banco me deu um crédito também. Puxa, pô, que bacana. Quanto tempo de empresa? Já vou para 1 ano. Bacana. Aí eu fico só observando. Essa história se repete, tá, Getúlio? Esse caso, eu não vou falar o nome desse menino, que é um menino, inclusive, é de uma área de material de construção aí, montou o seu negócio, né? Compra e revende determinado material, e eu tô vendo. Uma área boa. Material de construção é uma área boa. Se você mas não tem mágica. Não tem mágica. Não existe mágica. Isso já faz uns 3, 4... Hoje, pouco tempo atrás, eu reencontrei. Só que ele falou, você é advogado, né? Eu falei, sou. Quando eu o conheci, não tinha essa intimidade para dizer o que eu fazia ou não. Amigo de restaurante, vamos dizer assim. Sou advogado, sim, que o fulano lá falou que você é advogado empresarial. Eu falei, eu trabalho também no ramo empresarial, gosto muito do ramo empresarial. Olha só, estou com alguns problemas. Qual problema? Esse. Falei, então você precisa de uma assessoria empresarial. Você não tem um problema empresarial, que é diferente, né? O direito empresarial do que ele tinha de problema, que era justamente o quê? Se atrapalhou financeiramente, confundiu o que era dele, o que era do fornecedor, o que era do banco, o que era do fisco. Que história boa para trazer. Essa é a 99,99%. É o clássico. É isso aí. E aí, todos estes
que deixaram de receber o que era devido estão cobrando ele. Então, resumindo, o fornecedor ficou sem receber porque ele usou o dinheiro do fornecedor no carro, no apartamento do Guarujá, para os seus prazeres, né? Para o seu pseudo-sucesso, porque ainda é pouco tempo. Primeiro que uma empresa, para dizer que a empresa deu certo, Getúlio, eu entendo de 1 ano e meio a 2 anos para dizer que ele já está no caminho, financeiramente. Sim. Eu não entendo que com 3, 4 meses, ainda que você fature, eu compro por 1, vendo por 3, estou com um lucro sensacional, eu posso fazer essa extravagância. Cuidado. Não é assim. Você permite no contexto aí, o que acontece nesse caso, pelo que a gente vê? Inclusive, além do Sandro, tem outros profissionais também, que a gente trabalha na área de gestão, e aí a gente consegue verificar o seguinte, Getúlio, o capital ele entra fomentado pelo banco para uma finalidade. Então, geralmente se apresenta um projeto, etc, etc. E aí, aquele capital que entrou, que se você for seguir o princípio da entidade, ele é para o CNPJ, ele não é para o CPF. O CPF, ele até se beneficia do lucro, porque os empreendedores, eles montam um negócio para que eles tenham lucro e distribuam o lucro. Então, se ele seguir o jogo direitinho, é um caminho, muitas vezes, um pouquinho mais demorado. De médio e longo prazo, mas ele é seguro. Muitas vezes o que acontece, e o Santos sabe muito bem disso, quando a gente vai verificar a contabilidade da empresa. Às vezes não tem nenhum relatório gerencial que deu o curso daquele capital. Tem o registro dele. Aí você começa a verificar uma retirada, depósito, às vezes na conta do sócio. Total confusão patrimonial. Isso aí. Sim. Então, o princípio da entidade é uma das coisas que os empresários às vezes deixam de respeitar. Ele tem que entender o seguinte, como empreendedor, o Estado dá para ele a oportunidade e alguns privilégios, porque ele vai gerar riqueza, ele vai gerar recursos, ele vai gerar emprego. Não é? A contribuição social do empresário e de uma empresa, ela é grande. Ela que gera riqueza, ela que fomenta tudo. Não é? Então, o que é que acontece? Então, esse capital do banco, quando ele entra, ele tem que ter um objetivo de ter entrado, prazo para sair, e também como é que o sócio vai se beneficiar daquilo ali. Porque o sócio, ele vai se beneficiar do lucro. Aí ele faz lá a sua retirada, que dentre outros benefícios que ele tem, até uma monta, é não tributável. É não tributável. E é essa não tributação que ele vai usar para a sua situação própria. Então, se a empresa está com uma saúde financeira relativa, seu capital de giro não está esganado, ela está conseguindo cumprir, né, todas as suas obrigações, ela pode sim emprestar para o sócio. Mas quando dá retirada, o sócio vai lá e devolve para ela. Mas não se confunde o que é de um e o que é do outro. A pessoa jurídica e a pessoa física, eles têm um manto de separação, até de proteção para a pessoa física. A pessoa jurídica está aqui, a pessoa jurídica tem um manto protetor entre eles, até para que não haja invasão patrimonial numa possível ação contra a empresa. Sim. Porém, tudo que você disse seria o correto. Mas é aí que está o problema. Esses empresários, esses empreendedores, alguns, não estou dizendo todos, mas a boa maioria, né? Ainda não tem esse conhecimento, eles só sabem que ele tem um bom produto, que ele tem um bom contato, que ele tem esse elo de ligação entre o produto e o contato para ele vender, e ele sabe que ele pode gerar um lucro. Mas ele não faz a conta de todas as obrigações que estão por trás desse negócio. Perfeito. Aí, doutor Sandro, eu acredito que tem bastante gente aí fazendo talvez até perguntas pelo chat, né? E aí pode deixar suas perguntas, né? Serão respondidas, né? Não vamos interromper aqui para falar disso agora, mas sim pode fazer. E, doutor Sandro, eu vou fazer algumas perguntas aí generalizadas até para já saírem algumas respostas, né? Porque você entrou no assunto perfeito de 90%, igual você falou. Sim, com certeza. Né? Das dores. E aí, que como é 90%, realmente tem muito empresário com essas dores do que você falou, porque o cara já misturou, ele já comprou o carro, ele já se atrapalhou, que não seja carro, ele já passeou, já viajou, porque é difícil não separar mesmo, isso é muito difícil. Separar, o pessoal não separa, usa lá o dinheiro do jurídico como se fosse da pessoa física, e ele acha que não é nem o lucro da empresa, não é o lucro, que é pior, se fosse o lucro ele ia, mas o valor bruto que aquilo sobra, que ele vê na conta, ele né? vê na conta, ele acha que é dele. Isso aí. Entendeu? Ali ainda tem que sair do fornecedor, tudo mais, para sobrar o lucro, e ainda o lucro não é dele.
E ele tem que ter um prolabore, o lucro é da empresa. Aí tem que ter o prolabore, e aí a empresa também tem que ter lucro, porque é para reinvestir, para ela continuar crescendo. Perfeito, né? perfeito. Então, esses são algumas dicas, mas quem pode aprofundar essas dicas é o Dr. Sandro no seguinte. Doutor, e aí o cara já tá nessa avalanche, já errou, porque a maioria erra mesmo. E como fazer, que já começou então a cair as dívidas, as cobranças dos fornecedores e do banco também. E aí o rapaz foi procurar essa assessoria sua, e aí os nossos telespectadores, muitos deles estão aqui aguardando essa resposta. Vamos iniciar como assim. Fazer Getúlio. agora? Eu vou iniciar assim, ó. Eu vou iniciar desde a abordagem do gerente do... Primeiro eu queria dizer que está equivocado o pensamento que o banco é um mal necessário. Está equivocado esse pensamento. O banco, ele é um dos melhores parceiros que o empresário pode ter. Quando o empresário consegue conquistar a confiança da instituição financeira para parceria, desde que ele saiba o que ele quer do banco, o que ele quer que o banco entregue para ele, tá? E se ele tiver realmente esse bom gerenciamento, é um dos melhores parceiros. Mas ele tem que conhecer um pouco. Eu vou falar desde a primeira abordagem do gerente, ou do gerente, ou do... Não pode falar gerente, que não é só banco. Tem algumas outras instituições financeiras que buscam um empresário. Primeiro eu queria dizer que quando você vai a um... Primeiro que você tem que ter uma conta corrente. A gente precisa do banco. Você precisa do banco. Você não pode ficar andando com dinheiro para cima e para baixo. Né? O banco é onde você paga, onde você recebe. E com isso você necessita desse agente financeiro. Você necessita. Primeiro. Segundo, quando você vai a um banco, que você deixa seu cadastro, a abertura de conta que você precisa, eles já sabem tudo sobre você. Já sabem tudo sobre você. O gerente conversando com você já sabe até o que o seu negócio dá de retorno, já sabe o que vai te oferecer e o que não vai te oferecer. Dependendo do ramo, eles nem te oferecem nada. O banco já sabe. Vamos pensar assim, o banco já sabe se você vai ser um cliente que vai dar lucro ou vai dar trabalho. Problema. Então, dependendo, ele nem abre tua conta, ou se abre, não te dá crédito nenhum. O gerente vai fazer essa análise e, dependendo do seu negócio, ele vai te dar um crédito. Então, ele vai começar assim, olha, você tem aqui um cheque especial, você tem um limite aqui para desconto de recebíveis, você tem um capital de giro à sua disposição, antecipação de cartão de crédito, ele vai te dar alguns créditos lá. E que deve ser utilizado com inteligência. Porque se realmente confundir aquele crédito com o lucro da tua empresa, você vai ter sérios problemas. Porque o banco nada mais é que um parceiro de negócio. E ele visa ganhar dinheiro com você, não perder. Tá? Ele vende o quê? Ele vende dinheiro. Ele vende possibilidades de você girar teu negócio, mas ele quer receber e quer ter o lucro dele. Sim. E não está errado. O problema é o quanto você tem que trazer de produtos para dentro da tua empresa. E os cuidados que você tem que ter. E colocar aquele custo financeiro do banco também dentro do produto para você recuperar. Senão você não recupera. Sim. Tá. Assim como o imposto. Depois vamos falar do imposto também. Que muita gente não faz conta do imposto, né? Só faz que paga 1 e vende a 3. Não estou dizendo todos, vou repetir, mas boa parte ainda não entende. O que será um assunto para um outro podcast, Isso, né? Até pelo nosso tempo hoje, mas vamos dizer que já deu problema, tá? Certo. Já deu. Primeira coisa que você tem que ter é uma boa assessoria jurídica. Estou com problema, já estou prevendo que não vou conseguir pagar o banco. Esses créditos fornecidos para você, ele vem por meio de um contrato de cédulas de créditos bancários. Salvo a conta corrente, porque a conta corrente é entrada e saída de recurso. O empréstimo, o capital de giro é uma cédula de crédito bancário. Antecipação de recebíveis é uma cédula de crédito bancário. Que é um título, se necessário, executivo extrajudicial. Então nós temos que ter certos cuidados com isso. Inicialmente, quando você pega o recurso, você vai, junto ao banco, firmar uma cédula de crédito bancário, que 99% das vezes o banco pega a empresa como contratante
e como avalista o empresário. E é aí que está o problema. Nós temos o direito diz o seguinte, ó, a empresa é uma pessoa e o empresário é outra pessoa. E entre os dois existe um manto jurídico protetor, para que não atinja a pessoa física as dívidas, né, da pessoa física. As dívidas, perdão, não atinge a pessoa física as dívidas da pessoa jurídica, salvo algumas peculiaridades quando há confusão patrimonial ou desvio de finalidade, quando há fraude, né, propriamente dita. Né? Isso está lá no artigo, salvo engano, 50 do Código Civil. Né? Certo. Desvio de finalidade e confusão patrimonial, salvo engano. Salvo essas duas questões aí, vem quando você trata de avalizar, né? Quando você, empresário, avaliza a contratação da pessoa jurídica. Por exemplo, num contrato de cédula de crédito bancário. Não acertando, não cumprindo com a sua obrigação junto ao banco, uma possível execução junto ao Poder Judiciário, uma negativação, vai tanto à pessoa física quanto à jurídica. Porque você avalizou. Você avalizou como jurídico, como físico. Você avalizou. Então é aí que você tem que tomar certos cuidados. Entendeu? Vou contratar com o banco, doutor. 99% vai colocar você como avalista. Doutor, não consegui pagar, mas eu fui lá e o gerente muito bacana falou, vou te ajudar. Vou fazer agora uma cédula de crédito bancário, um outro contrato, só que agora eu vou colocar uma garantia real. Olha, eu vou colocar os seus recebíveis aqui, ó. Tá vendo as suas duplicatas que você deixa aqui? Eu vou deixar como garantia. Olha, as vendas do seu cartão de crédito eu vou atrelar ao novo contrato. Entendeu? Já começa a complicar. Porque se você tiver um novo problema com um novo contrato, com a nova cédula, o banco vai, até pelo que consta em contrato, reter esses seus recebíveis. Aí você imagina, eu estou sem capital, o banco não me empresta mais e os meus recebíveis que eu deixei lá, ele reteve Foram tomados. para que eu cumpra a obrigação do empréstimo, tá? Mas ainda assim o banco vai dizer, não consegui pagar, hipoteticamente, não consegui acertar a nova cédula de crédito, eu preciso renegociar a dívida. Quando você chegar no banco, após essa segunda negociação, que já é com garantia real, o gerente já não vai estar tão bacana contigo. Ele já vai dizer, você está me atrapalhando, eu te ajudei, você já não está me ajudando. O primeiro contrato está inadimplente, o segundo que eu fiz também não conseguiu. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um terceiro contrato para você. Só que aí eu vou te arrumar uns juros bacana, uns juros melhor, só que você vai assinar comigo uma confissão de dívida. Olha aí vai complicando. Frente, aí já... E muitas vezes com garantia real de imóvel, automóvel. Por isso a assessoria jurídica necessária antecedente. Lá no começo. Anterior. Que aí o cara vai te dar todas as orientações para não entrar nessas... Sim. O banco não é um vilão. O advogado, né? O banco não é um vilão, porém ele está se protegendo. Só que dentro dessa proteção, Getúlio, também vem algumas situações, algumas peculiaridades desses contratos. Por exemplo, do primeiro contrato que você levou o valor, o segundo que você pegou para cumprir o primeiro, você não foi beneficiário final mais. Você pediu, a segunda cédula, estou dizendo, que já tinha uma garantia real, você pegou esse valor para quitar o primeiro contrato. E mas você você está pagando mais juros, né? Mas, eu vou chegar aí. Mas você não viu a cor do dinheiro. O dinheiro entrou para quitar o primeiro contrato inadimplente, porque quando a parcela está inadimplente, existe uma antecipação de todo o contrato para a conta, deve ter uma cláusula prevendo isso, e fica a sua conta negativa ao juros de cheque especial ou até de antecipação. E aí o segundo contrato é para cobrir essa conta. Veja, o segundo contrato também prevê juros, parcelamento com juros, mas para cobrir o seu débito, que também havia juros tratados antes.
Você está inadimplente. Então já nasceu, juros. existe o anatocismo aí. Isso. Nasce o anatocismo. Olha que situação. E o terceiro contrato, que estou dizendo hipoteticamente, que muito provavelmente será uma confissão de dívida, também você não será o beneficiário final desse valor. Vai para a tua conta corrente para cobrir o débito já do segundo contrato, que também deve ter sido antecipado por inadimplência, deve ter previsão legal, que quando as parcelas vincendas não são adimplidas, antecipa todo o contrato, vai para a conta corrente, fica com um saldo negativo dentro do cheque especial a 12%, 10%, que é impagável. Uma bola de neve. Já foi. Uma bola de neve. E aí, esse contrato, que muito provavelmente será de confissão de dívida, com garantia real, você também não vai ver o real. Todo o valor ali será depositado na conta corrente. Você não viu um real para adimplir já o segundo contrato. Aí você fala, e aí, doutor? Eu digo o seguinte, até o segundo contrato, que ainda é cédula de crédito bancário, podemos ver alguns pontos equivocados, esse anatocismo, esses juros, se tem juros sobre juros, juros capitalizados, dá para se fazer algum tipo de prever uma contestação. Solução. Uhum. Né? Uma solução para que o problema seja diminuído. Quando você assina uma confissão de dívida, estou dizendo que é zero a possibilidade de solução, mas é muito mais difícil, porque você confessa a dívida, você reconhece o débito. E aí, no direito, existe o pactum sunt servanda, que o contrato faz linha entre as partes. O judiciário não pode intervir numa questão, claro, desde que seja extremamente danosa, tenha irregularidades ali gritantes, mas o Estado não pode se envolver na questão de particulares que você acordou. Senão não teria segurança jurídica. Se anuiu, né? Não teria segurança jurídica. Maior, né? O banco fala, pô, e a falta de segurança jurídica? Eu contratei com ele aqui, né? Ele sabia, ele assinou, ninguém o forçou a assinar. Muito bem. Sandro, eu tenho uma pergunta para fazer, assim, até inclusive pelo nosso Só tempo. Conclua essa parte, perfeito. Então, a defesa, após já estar na questão da confissão de dívida, eu estou falando de forma bem popular, né, gente? Sim, claro. Se eu for traçar aqui de forma técnica, não seria esse linguajar, nós trataríamos de outro linguajar, mas para que entenda, a confissão de dívida é muito complicado você ter uma linha de defesa, porque você concordou, o contrato faz linha entre as partes, e o banco também não pode, ou o banco, ou o credor que faz uma confissão de dívida com esse empresário, para parcelar o pagamento, não pode amanhã ele arguir que a confissão de dívida é isso, é injusta, o meu imóvel eu dei porque eu não tinha o que fazer. Bom, você deu porque você quis. Meu bem de família, né? Não, o bem de família até teria aí uma questão. Existe. Eu não vou entrar no bem de família, mas ele deu o apartamento do Guarujá que ele comprou. Porque o banco nem aceita bem de família. Pega o segundo imóvel. Ou se não, o veículo dele em garantia. Ou ele colocou como avalista a esposa, um parente, não importa. Aquilo que foi contratado, ele tem que ser respeitado. Porque tem que haver a segurança jurídica na contratação. E o Estado, eu estou dizendo assim, eu estou dizendo a princípio, tá? Estou dizendo a regra. O Estado não deve, pelo menos não deve, né? Não pode se envolver num acordo entre particulares. Não é para isso. A jurisdição tem que se envolver realmente quando há ali uma irregularidade gritante, um direito foi violado, né? Um bom direito está sendo violado. Não que um contrato de confissão de dívida não tenha ali nas suas peculiaridades, irregularidades do contrato, mas a princípio deve haver a segurança jurídica. Muito bem, muito bem. Aí, doutor Sandro, para finalizar, inclusive, o assunto do podcast de hoje, que inclusive, vamos depois dar uma olhada nas perguntas e tudo durante a semana, para poder a gente até de repente no próximo Pod Negócios responder algumas dúvidas aí e voltar com esse assunto quando necessário, porque vamos estar sempre falando de negócios e sempre vão acabar caindo no financeiro também, né? Qual é o conselho, até já... Então, eu vou fazer essa pergunta depois de pedir as considerações finais do Teixeira. Aí eu vou deixar para a pergunta final sua, quais os conselhos gerais você dá para o cara ou não entrar, se ele entrar como ele deve fazer, ou se ele já está nessa encrenca. Claro, essa você já falou,
que aí ele vai precisar do jurídico mesmo e vai entrar em tudo isso que você falou aí. Mas é mais pela questão de como ele trabalhar. O conselho, tipo, ó, banco se trabalha assim, assim e assim. Esse é o conselho final do nosso podcast de hoje, ok? Eu vou pedir isso para você. Antes disso, e antes até de pedir sua consideração final, eu gostaria, doutor Sandro, que você desse aí os seus contatos para quem quiser te encontrar, para quem quiser saber onde você advoga, como faz para contratar você, qual é o seu arroba, o que você quer deixar aqui, o seu WhatsApp, antes até das suas considerações finais. Primeiro, os seus contatos. Getúlio, eu na verdade, posso deixar aí o nosso site, até para que eles visitem o site. Opa, já tá na tela. Está na tela? Opa. Esse é o contato. Sensacional. Esse é o contato. Lá tem os telefones, se necessário, né? Para a gente poder aí tirar algumas dúvidas se necessário, tá bom? Muito bem, doutor Sandro Israel, tá aí na tela, então para quem quiser já anota aí. E aí, eu quero passar o meu também, pessoal que quiser acompanhar lá, o meu Instagram é tulio.rocha.mkt, tá bom? Lá vocês vão ver vários insights aí dos outros podcasts que eu participo também. E agora vocês vão estar vendo lá o Pod Negócios Cast também, os principais cortes, ok? E aí eu quero pedir também já as considerações finais e antes delas, Teixeira, o seu contato aí, eu não sei se você deixou lá com os meninos o arroba e tal, também vai estar aparecendo na tela. Sim, tem o meu e-mail, né? aconsulteixeira@terra.com.br e também o contato do escritório lá do Dr. Sandro, né? Sim, já apareceu ali, Cornélio Teixeira Júnior. Isso muito aí. Bem. Bom, minhas considerações finais. Fica bem claro que o empresário, ele domina muito bem o negócio dele. Empírico, até no caso de vocês aí fica bem claro, né, do que aconteceu, a necessidade de você ter uma consultoria externa para verificar a quantas andas o seu negócio, não é isso? Poder separar situações peculiares que a gente encontra muito, a maioria das empresas no Brasil são de famílias, elas vêm, né, são empresas familiares e muitas vezes os direitos, as obrigações da empresa está ali com a família. Então isso também dá para profissionalizar, né? Em ocasiões futuras aí, quem sabe a gente também abre a possibilidade de falar um pouco mais nisso daí, uma engenharia que você pode fazer para separar os bens, os direitos, as obrigações das empresas, dos sócios e dos familiares. Que na maioria dos casos que a gente verifica, Getúlio, em loco mesmo, os pagamentos de contas pessoais, uma verdadeira bagunça patrimonial. Que coisa, coisas da família envolvidos com coisas da empresa. Então a finalidade são os profissionais verificar isso aí, todo mundo sobreviver da empresa, mas também mantendo a dignidade dela para que ela possa continuar prestando o papel social tão importante que presta aqui no Brasil. Muito bem, muito bem. Esteve aqui com a gente nessa mesa, nessa troca, Cornélio Teixeira Júnior, mais conhecido como Teixeira. Obrigado pela presença, Teixeira. Acredito que foi um convidado do Dr. Sandro, né? Acredito que ele possa te convidar mais vezes para estar explanando para a gente aqui. E eu quero agradecer a sua presença, como também do Dr. Sandro, que estará mais vezes nesse podcast. Para que vocês saibam, esse podcast aqui, o Dr. Sandro faz parte dele. E nas próximas vezes, muito provável que ele vai estar aqui, nós dois como host e co-host aqui, com os outros empresários aqui, falando de negócios com vocês. Então eu agradeço. Hoje o Dr. Sandro foi o entrevistado principal, né? Mas nas próximas ele estará entrevistando aqui junto comigo. Dr. Sandro, uma honra estar nesse podcast com você. Muito obrigado pela parceria. Realmente bacana sentir mesmo, inclusive por este primeiro, que vai ter muita conversa para a gente explanar, muito assunto de negócios para a gente debater. Muitos empresários importantes virão aqui, como nós já falamos anteriormente, já tem alguns já praticamente marcados aí, e foi muito legal o bate-papo de hoje, as informações, muito obrigado pelas informações de hoje importantíssimas, ficaram muitas para trás, mas vamos explanar nos próximos. Então eu gostaria que você desse as suas considerações finais, incluindo o conselho final para o pequeno, principalmente, empresário que está começando ou até vai precisar do banco aí. Como ele deve agir? Qual é o seu conselho? Falar, com o banco você age assim e assim. Getúlio, pode até falar para eles direto se quiser. Não, eu vou dar um conselho aqui de forma geral, até por conta do tempo, que eu acho o seguinte: quando você contratar com o banco, fora daquela linha de conta corrente, pequenos produtos, quando você for partir para um contrato de empréstimo, traga uma assessoria jurídica junto. Uau. Contrate.
Eu não fiz questão de não dar o meu telefone pessoal. Tem lá, apesar que se você colocar no Google Israel Advogados, certamente vai aparecer a minha empresa, o meu escritório. Mas assim, existem grandes advogados, bons profissionais. Eu me orgulho de dizer isso. É que o seu conselho é real, então você não está tipo, me contrate. Não me contrate. Contrate uma assessoria. Eu ou outro. Contrate uma assessoria. Pegue um profissional para que ele te oriente, para que ele leia com você as cláusulas do contrato, para que ele te esclareça quais são os riscos que corre em caso de inadimplência daquele instrumento. E não estou dizendo que o empresário não vai pagar, não é isso, e nem desejando que ele não pague, ou estou antecipando a ele a informação que contrate um profissional para saber quais as consequências que haverão em caso de inadimplência. Getúlio, eu tenho no meu escritório diariamente, clientes que vão lá e dizem, olha, eu assinei, eu falei, você não devia ter assinado. Mas agora é tarde, você devia ter tido uma assessoria. E esse mito que ter um advogado preventivo, que eu falo preventivo assim, um advogado, nós chamamos de contrato de partido, uma pessoa que lhe oriente, é caro. Isso aí é uma falácia. É mito. Existe realmente uma regra da OAB lá, que o advogado tem que cumprir lá com valores, porém, é mito. E aí a maioria dos empresários entende que esse valor poxa, não preciso disso, eu não preciso. Só depois que ocorre o problema, só depois que ele assina o que não era para ser assinado, só depois que ele contrata o que não era para ser contratado, e vem o problema que ele fala, devia ter contratado, aí é tarde. Aí, em vez de evitar, temos que remediar, temos que consertar, e é mais difícil. E eu entendo que é isso. O conselho que eu dou é que sempre quando o acordo com a instituição financeira, que é um bom parceiro, Getúlio, não pode dizer que não é bom parceiro, que senão você não cresce. É aí, bom conselho. Não é que depende o que você pede e o que você entrega a ele. Pô. Se você pedir o dinheiro dele e entregar inadimplência, você vai ter problema. Pagar por isso. E não estou dizendo que ocorre, não são com todos, mas ocorre. E o meu conselho tenha uma assessoria. Não adianta eu te dar um conselho A ou B, tem uma assessoria, porque você não, aquelas cláusulas minúsculas, né? Ou aquelas cláusulas, aqueles termos técnicos, se você não conhece, procure um profissional habilitado para isso. E muito bem. Eu queria dar um conselho não, uma opinião de um próximo assunto, entre tantos que você vai ter no podcast, falar sobre o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é aquele instituto que ultrapassa o CNPJ e vai atingir os bens pessoais do sócio, num bate-papo gostoso, nada técnico, saber o que se deve evitar o empresário para que ele não tenha o patrimônio dele, aquele patrimônio que ele já conquistou, até com outras atividades, em risco com a sua atividade empresarial. Perfeito, já temos assunto para um próximo podcast. Muito bem. Obrigado, Getúlio. Obrigado a todos. Muito obrigado. E agora, então, na câmera do meio, podemos todos nós nos despedir. E eu vou pedir aqui um aplauso para esse primeiro podcast aí, Pod Negócios Cast. Isso aí, parabéns. Muito obrigado, foi sensacional. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.